Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Moçambique. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi. Em particular, eu gosto muito do sotaque do povo de Moçambique. Eu não sei se é porque eu escuto muito o Mia Couto, né, nos seus poemas, então acho que isso acaba ficando registrado na minha memória afetiva. Então vamos lá. Moçambique fica onde? Fica no Oceano Índico, né? Então é uma região um pouco mais distante, com características um pouco diferentes do Oceano Atlântico, que é onde a gente tem mais conhecimento. Poucos falam português em Moçambique. A maioria usa dialetos. Moçambique, dialetos baseados oriundos do Bantus. Moçambique ele tem uma diversidade cultural, de etnia muito grande. Então essa diversidade acaba criando uma cultura assim extremamente rica em Moçambique. Então tem uma forma de cultura ali muito diferenciada, mas o português é a língua oficial de Moçambique. Eles tiveram a independência deles no dia 25 de junho de 1975, também é uma independência bem jovem. E aí, se a gente for pensar em termos de independência jovem, eu já tenho falado isso, mas é uma outra dica, a maioria dos pais dos nossos alunos, eles são mais ou menos dessa idade, um pouco até mais jovens. Então, é possível aí a gente fazer um paralelo com o tempo de vida, né, de 75 para cá, quantos anos, para um país, o que isso significa. Então, essa jovialidade desses países africanos é algo que dá para se fazer um trabalho de imaginação mesmo, de pensar como que é que as repúblicas elas estão tão jovens, como que isso faz a diferença comparando com a idade dos avós dos nossos alunos ou mesmo dos pais. Então dá para fazer um paralelo como que uma situação e a outra são diferentes. Para uma vida de uma pessoa, o que significa, né? E para um país, a formação de uma identidade de país, a formação da cultura, a formação da estrutura desse país, como que ela acontece. Não que não existisse antes, né, da independência, mas com a independência muda-se muita coisa, muda-se o objetivo, muda-se a ideia de que ela passa a ser dona, né, com essa autonomia, dona do seu próprio destino. Então isso dá para se trabalhar aí com todas as repúblicas africanas que conseguiram a sua independência tão tardiamente. Bom, nós temos um problema muito sério acontecendo em Moçambique, que acontece mais ou menos há 3 anos, se eu não me engano, que é um conflito em Cabo Delgado, que fica no norte de Moçambique. Então é um conflito armado que está acontecendo lá, né? A população de Moçambique, a grande maioria é de origem muçulmana e nessa região também, né, de Cabo Delgado. Então, por ser algo tão presente, então é um conflito armado muito sério, onde mais de 2.000 pessoas já foram mortas, a maioria civis, né? E dessas existem 500.000 que estão em deslocamento. Então dá para se trabalhar essa atualidade, que é uma atualidade bem dura, né? Mas é atual, ela é real, ela é presente, que às vezes a gente não se dá conta. E é fácil entrar em contato porque os noticiários são em português. Se você procurar em qualquer jornal da ONU, da Unesco, você vai conseguir ter reportagens em português sobre essa situação. E aí dá para se discutir a questão do que são os deslocados, né? Que são a maioria crianças e mulheres que acabam saindo das suas regiões à procura de sobrevivência mesmo, abandonam suas casas, abandonam tudo que tem e vão para um outro lugar. E aí a ONU acaba assumindo essas pessoas e vão levar alimento, vão levar água, vão estar dando subsídio para essas pessoas não morrerem de fome. O próprio governo de Moçambique também dá apoio, mas é um conflito que não está se conseguindo resolver, né? A problemática, né, do que acontece ali. Então dá para perceber como que as Nações Unidas faz esse trabalho de
de ajuda humanitária, como que os médicos sem fronteiras fazem essa ajuda humanitária, então dá para se fazer um estudo dentro do real. É muito triste porque está acontecendo agora, né? Com a pandemia acontecendo, essa população acaba sendo mais fragilizada, porque além de você não ter alimento, além de você não ter um lugar para dormir, você tem uma doença te rondando. E então é uma situação muito difícil para esse povo de Cabo Delgado e que está aí, que pode ser estudada pelos nossos alunos. Então não é um estudo tão interessante no sentido de ser triste, mas é a realidade que está acontecendo agora nos dias de hoje. Existem algumas informações dos conflitos, como eu falei, né, dentro desses organismos internacionais, mas não é uma coisa tão divulgada, até porque os repórteres não conseguem entrar no conflito, por conta que está em conflito. Então não é uma coisa assim tão aberta, mas é possível sim fazer um acompanhamento e saber pelo menos o que está acontecendo. Né? É uma população que fala a língua portuguesa, não a sua maioria, mas a língua oficial de Moçambique ela é o português. Então é possível sim a gente fazer esse acompanhamento. Moçambique tem um filme que ele é totalmente moçambiquenho, né? Moçambiquenho? Fala moçambicano? Não sei. Enfim, desculpa, não sei falar como que é, mas enfim, totalmente de Moçambique. O nome do filme é Resgate. Eu até coloquei aqui, né, o filme Resgate. Então, quem puder assistir e passar para os alunos, ele vai conhecer um pouco como que é a cultura local de Moçambique, como que é a parte da geografia. Então, é interessante que o aluno conheça um filme que não seja, né, uma versão tão comum, que a gente acaba pegando os filmes americanos. Então é um filme que tem uma visão diferenciada. Outra figura que eu acho importante também, que eu trouxe para vocês, é o Mia Couto, que é um escritor que eu gosto muito. Então ele traz alguns poemas belíssimos, ele traz algumas problemáticas de Moçambique para a atualidade. Ele tem uma página na internet, em outras formas de segui-lo, então dá para que os alunos entendam como que é um pouco essa lógica de Moçambique. E aí eu trouxe para vocês também a Josina Macho, que eu vou ler um pouquinho sobre a história dela, como que ela participa aí da libertação de Moçambique. E trouxe um site que é almapreta.com. Esse almapreta.com, ele tem uma série de textos falando sobre a África, falando sobre o preconceito, falando como que a população africana consegue se encontrar, não só africana, mas afrodescendente, consegue colocar e expor a sua problemática. Então é bem interessante vocês estarem acompanhando esse Alma Preta e passar para os alunos de vocês acompanharem, né? Então agora eu vou ler sobre a Josina. Por que eu escolhi a Josina? Por ser uma mulher revolucionária, e como a independência, né, de Moçambique ela é recente, é importante a gente conhecer as figuras que fizeram parte desse processo. Né? Geralmente a gente fala em independência, parece uma coisa tão longe, né? Mas 75 não, foi, né? Foi alguns dias atrás, pensando assim. Então eu vou ler para vocês sobre a Josina e espero que vocês passem para os alunos não só essa figura, mas as figuras atuais, e que os alunos podem não estar pesquisando, mas se identificando também, né? Se identificando que para ter mudanças as pessoas têm que estar engajadas, não que eu estou sugerindo que ninguém vá fazer a luta armada, como foi o caso, né, que teve em Moçambique, mas é importante que para que as coisas mudam, as pessoas precisam se engajar nas lutas de mudança. Então foi o que aconteceu aqui com Josina Macho. E eu peguei esse texto justamente no Alma Preta, que é algo que para mim referencia e que eles são muito sérios no que eles publicam, então eu gosto dessa plataforma. Então vamos lá. Josina Macho foi uma das revolucionárias mais atuantes em prol da independência. No Rio de Janeiro há uma rua em sua homenagem. Tá? O texto é de Lucas Veloso. Brasil e Moçambique têm a língua portuguesa como idioma oficial. Os dois também foram parte do Império Português. Hoje, dia 25 de junho de 2019, no caso o dia que foi escrito, tá? O país africano completa 44 anos de sua independência. Na década de 60, depois de séculos
sendo colonizados, vários países da África começaram movimentos clandestinos em prol de sua independência. Esses grupos foram vistos pelos africanos como triunfo de liberdade sobre a opressão colonial portuguesa, dominante até então. A Frente de Libertação de Moçambique, que eles chamam de Frelimo, foi a iniciativa mais importante do período. O grupo começou uma campanha de guerrilha contra o governo português em setembro de 64. Então aí dá para se estudar o que é guerra e o que é guerrilha, né? Então, mais um assunto que você consegue introduzir dentro desse texto. Esse conflito, juntamente com outros dois, já iniciados nas outras colônias portuguesas da África Ocidental Portuguesa, como Angola e a Guiné Portuguesa, tornou-se parte da chamada Guerra Colonial Portuguesa, que aconteceu de 1961 a 1974, quando Portugal perde aí as suas colônias. Oficialmente, o combate começou com um ataque ao posto administrativo de Chai, em Cabo Delgado, que é justamente onde a gente está tendo conflito agora. Enquanto o exército português manteve o controle dos centros populacionais, as forças de guerrilha espalharam a sua influência em áreas rurais no norte e oeste do país. Para ter sucesso, a estratégia adotada foi a criação de zonas libertadas, locais do território moçambicano, é moçambicano, pessoal, fora de controle da administração portuguesa. Nesses lugares, os revolucionários criaram seu próprio sistema de administração. Com a assinatura dos acordos de Lusaka em setembro de 74, a guerra acabou e foi estabelecido um governo provisório, composto por representantes do Frelimo e do governo português, até que foi proclamada oficialmente a independência nacional de Moçambique. O novo governo, sob a presidência de Samora Machel, estabeleceu um Estado unipartidário baseado em princípios marxistas e recebeu apoio diplomático e militar de Cuba e da União Soviética. Josina e Samora Machel. Josina Machel foi uma das mulheres que na juventude fugiram de Moçambique para entrar no Frelimo e lutar pela independência do país. Em 69, casou-se com Samora Machel, um militar moçambicano, líder revolucionário socialista que liderou a guerra de independência de Moçambique. E foi o primeiro presidente após a independência, então, de 75 a 1986. Considerada modelo de inspiração do movimento de mulheres, durante a luta pela libertação de Moçambique, ela teve papel muito importante ao longo do conflito, pois foi uma das fundadoras do destacamento feminino, além de chefe da seção de mulheres no Departamento das Relações Exteriores do Frelimo. Então, nós tivemos as mulheres nas frentes de batalha, tá? De Moçambique. Graças a ela, houve a criação do Centro Infantil em Cabo Delgado, onde algumas mulheres do destacamento feminino tomavam-se conta das crianças que ficavam órfãos ou com os pais ausentes no combate do Frelimo pela libertação nacional. Com a militante, as mulheres alcançaram outros pontos dentro da organização em luta contra o governo colonial. Para ela, a igualdade de gênero era importante para o sucesso das ações. A fala dela: antes da luta, mesmo na nossa sociedade, as mulheres tinham posição inferior. Hoje, na Frelimo, a mulher moçambicana tem voz e um importante papel a desempenhar. Pode exprimir suas opiniões, tem liberdade de dizer o que quiser, tem os mesmos direitos e deveres que qualquer outra militante. Porque é moçambicana, porque no nosso partido não há discriminação baseada no sexo, escreveu ela. O movimento armado serviu de base para a emancipação da mulher. As condições surgiram através do destacamento feminino, onde o envolvimento ativo em várias atividades de luta era evidente. Com Josina foi defendido o princípio de igualdade entre homens e mulheres. A filosofia da Frelimo permitiu maior visibilidade às mulheres, tendo influenciado as diretrizes do partido no período pós-independência, a legenda que acabou ocupando o Estado.
Nacionalmente, o dia 7 de abril é o Dia da Mulher Moçambicana, o mesmo dia da morte da militante. O Comitê Central da Frelimo justificou que a data servia para recordar o exemplo de militante e sacrifício revolucionário que a vida de Josina Machel demonstrou, tanto como militante clandestina, sob ocupação colonial, como no destacamento feminino, onde o seu trabalho pela revolução e pela emancipação da mulher em participar constitui um exemplo para todos os militantes revolucionários. No Brasil e Moçambique existem homenagens a Josina. Na década de 80, uma rua foi batizada com seu nome em Bangu, no Rio de Janeiro. Já em Maputo, capital do país, a principal escola secundária, o Liceu Salazar, se chama Escola Secundária Josina Machel. Então a gente tem aí o papel, né, da mulher, que foi extremamente importante na luta pela emancipação de Moçambique. Elas foram para a luta armada, elas pegaram em armas, elas fizeram parte de todo o processo de luta. E aí fica uma pergunta que eu acho que vale a pena os alunos fazerem essa pesquisa. Hoje, né, a mulher de Moçambique, ela tem realmente os mesmos direitos? Nós temos lá um Estado Islâmico. Dentro desse Estado Islâmico, esse poder da mulher, que segundo Josina na época estava garantido, ele ainda está garantido? Ou houve um retrocesso ou houve um avanço? Então é possível fazer aí esse estudo, entender como que está Moçambique hoje. E aí, né, vou ler um pedacinho sobre o que fala a Alma Preta, que é importante realmente que vocês acompanhem, sigam, porque tem bastante coisa bem interessante para quem quer trabalhar com a introdução do assunto África no dia a dia. A gente precisa ter vários sites que nos deem repertório para fazer esse tipo de inclusão dentro das nossas escolas, né? Trabalhar a cultura afro, a cultura que veio dos nossos ancestrais. Então, esse site ele é bem interessante. Ele diz o seguinte: vivemos em um mundo de disputa. Nossa sociedade tem profundas marcas das desigualdades que foram desenhadas ao longo da história. Na atualidade, parece que há espaço para debate. A tão falada representatividade está sobre a mesa. Mas o povo preto quer mais. Queremos narrar nossas próprias histórias. Queremos ter direito de fala não somente quando essa é concedida. Somos múltiplos, somos muitos e plurais. A ótica de ser preto no Brasil se revela como um aspecto, tamanha a diversidade dos povos ancestrais que nos originaram e a variedade das experiências que podemos ter e ser, pertencer. E o que nos conecta é a pele. Então fica aí a dica, entrem em contato com o site, vocês vão encontrar uma série de materiais que vocês vão poder reproduzir, tá trazendo para as salas de aula. Vocês vão realmente gostar bastante. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, às 16 horas, estamos novamente aqui no canal Aloxi.